Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e provável escalação do Palmeiras para esse jogão de logo mais contra a equipe da LDU, semifinal da Copa Libertadores. Palmeiras que está em busca da sua 7ª final na história. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas notícias e vocês, confiantes para essa remontada? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Qual vai ser o time, André Hernan, que o Palmeiras deve entrar em campo? Então, assim, eu estava conversando com uma fonte logo depois do trabalho que foi feito lá no Allianz Parque e me falaram muito em time ideal para as decisões, o time que tem sido trabalhado para as decisões. E é o time que, por exemplo, o Palmeiras entrou em campo contra o Flamengo, né, naquele jogo do Maracanã, que é o time que tem o Carlos Miguel, que tem o Kelvin de um lado, tem a zaga com o Gomes e com o Murilo e o Piquerez. Aí o Aníbal Moreno, que se recuperou e treinou normalmente no Allianz Parque ontem. O Andreas, Maurício, Felipe Anderson, Flaco e Vitor Roque. Conversando com uma pessoa da comissão técnica, isso não agora, não pré-jogo contra a LDU, mas sim em outros jogos, essa escalação na cabeça desse integrante da comissão técnica é o time para as decisões. É o time para as decisões. Mas como as decisões são tomadas pelo Abel Ferreira, obviamente com a sua comissão técnica, eu vou dizer que esse time é a prévia para o jogo de hoje. Não vou cravar esse time. Porque existe uma possibilidade também ontem, durante esse trabalho no Allianz Parque, também foi testado algumas situações ali e o Alan Elias, o Alan, trabalhou também nesse time. Então, assim, tem uma possibilidade do Alan entrar no time? Tem. Só que o Abel vai informar os jogadores isso na palestra. Tá. Então, existem algumas possibilidades, algumas situações que foram trabalhadas ontem. Até por isso, a justificativa da torcida não entrar no estádio, não ser um treino aberto, não ser uma atividade aberta, inclusive, para a imprensa. Então, assim, o Abel testou variações de time, testou variações de jogadas, pensando no foco da LDU, pensando no jeito de jogar da LDU e, claro, algumas situações de bola parada, algumas situações de jogadas ensaiadas para esse jogo de hoje. Então, talvez, assim, conversando com essa fonte, essa fonte me disse, a ideia é ir com o time ideal. O time ideal é aquele que a gente viu, a dúvida do Aníbal ou do Fux. Tá, mas também existe, porque tem a pergunta aqui do Rafael César. O Alan pode ser titular? Então pode. Isso sim. Não está definido ainda, mas a informação é que pode. A gente ainda não tem a confirmação. A gente tem a informação de que o Alan trabalhou no time, fez ali as variações e pode ser. Né? Perguntei para uma fonte se o Alan seria titular. A resposta foi, pode ser. Eu falei, posso cravar? Melhor não. Até porque ele tem uma característica que talvez nesse time do Palmeiras nenhum outro tem, que é o drible. O 1 contra 1. Porque os outros não têm, né? Mesmo os que são pontas, o Sousa... Ele carrega a bola, ele é um cara de criação, ele é um camisa 10 da base. Ele tem essa característica, mas ele também tem essa característica da velocidade, de ir para cima e tal. Ele fez isso no jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro. Até a jogada que ele fez na partida contra o Juventude, se não me engano, saiu um dos gols do Palmeiras. O gol do Felipe Anderson. Ele que faz a jogada pela direita e... No Mundial ele foi muito bem. No Mundial foi muito bem também. Para saber se o Palmeiras estará ou não nessa decisão contra o Flamengo, Gabi Ribeiro, você levantou dúvidas na escalação, quero saber, quem é que joga nesse time do Abel, hein? Que pergunta complicada, minha amiga. Mais uma vez, boa tarde para você. Só ele sabe, né, Vini? Boa tarde de novo, prazer estar com todo mundo aqui no Taon. A gente falou um pouquinho nessa abertura sobre como a torcida já está empolgada, né? Aquele dia que chega, parece que chega o Natal, mas não chega às 9h30 da noite, né? O pessoal tá já aqui na região,
galera vindo de fora, mas tem muita gente já de São Paulo por aqui também, nos bares da região. Cenas muito legais que a gente vê aí da torcida do Palmeiras já nessa concentração, nessa ansiedade para esse dia e para esse jogo tão importante. E cenas que a gente viu ontem também, porque a torcida do Palmeiras esteve aqui do lado de fora nesse último treino que o Palmeiras fez ontem aqui no estádio, treino decisivo que o técnico Abel Ferreira comandou por aqui e treino em que ele colocou à prova aí essas dúvidas e diversas dúvidas na escalação, né? A gente vai passar aí uma por uma, pensando primeiro na lateral direita, se o Abel vai escalar o Kelvin ou o Giai. O Kelvin foi titular no jogo lá no Equador. O Abel vê um encaixe melhor para o Kelvin em relação ao Giai no esquema que o Palmeiras joga hoje, só que o Kelvin teve muita dificuldade lá naquele primeiro jogo e muita gente da torcida acaba pedindo a volta do Giai entre os titulares. A ver qual vai ser a opção do Abel Ferreira. Na posição de primeiro volante, início ali do meio campo, quem foi titular no último domingo foi o Bruno Fux. Ele é muito elogiado pela saída de bola, por aquilo que ele tem feito quando está jogando nessa posição. Mas a gente lembra que o Aníbal Moreno está recuperado de lesão. Ele teve um edema na panturrilha, acabou não sendo titular, mas está recuperado. Só que como ele ficou fora, fica essa dúvida, se o Aníbal tem condições de jogar os 90 minutos. Por isso, o Abel ainda tem que colocar isso à prova. Só que o Aníbal Moreno ontem treinou por aqui, participou do treino completo, então demonstra que tem condições. A ver também qual vai ser a opção. Aí um pouco mais pra frente, o Maurício. Será que ele continua como titular? Ou o Veiga volta ao time titular, ele que foi titular lá no Equador? Ou o técnico Abel Ferreira vai optar pelo Alan? São várias dúvidas aí que o Abel colocou aí ao longo desses últimos dias, num dia também que é muito importante para a comissão técnica do português, viu? Faz 5 anos que Abel Ferreira e os portugueses estão à frente do Palmeiras, exatamente hoje. Ou seja, exatamente no dia do maior desafio que o Abel já teve à frente do Palmeiras, ele comemora esse feito. Então, são todos esses contornos que o jogo de hoje à noite vai ganhando. Expectativa de casa cheia, pode até ter recorde de público porque todos os ingressos foram vendidos, até tem alguns desavisados que sempre tentam por ali na bilheteria, tentam entrar no site ainda nessa última hora para ver se sobrou ingresso, mas a princípio todos os ingressos esgotados para esse jogo tão importante. Lembrando as contas, né? 4 gols de diferença, Palmeiras está na final. Se fizer 3, aí é decisão nos pênaltis, Vini. Grande, Gabi Ribeiro. Inverti aqui as letras de nome e sobrenome. Um beijo pra você, minha amiga. Os roteiros, né, que muitas vezes a gente vê no futebol, eles são engraçados, né? Esse roteiro que os deuses do futebol prepararam, ele chama atenção. Justamente no dia em que a comissão técnica completa 5 anos de Palmeiras, vamos ver se essa era Abel vai conseguir ou não mais um feito impressionante de colocar o time na final depois dessa derrota no jogo de ida por 3-0. E agora a gente vai para Buenos Aires. Precisa desta remontada diante da LDU. 3-0 o jogo em Quito, mas hoje é no Allianz Parque, Rafael Prats. Em casa é diferente, o Abel tem o seu plano. A turma tá nessa confiança para logo mais à noite, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez, um beijo para você. Beijo, Glaucia, beijo pro fã de esporte também, para quem está no estúdio com você. Eu falo impossível e não provável Palmeiras, Glaucia, porque o Abel Ferreira pode ter alterações na equipe, né? Houve um treino ontem aqui mesmo no Allianz Parque, o treino de véspera para o jogo importantíssimo dessa noite contra a LDU, com transmissão exclusiva da ESPN, do Disney Plus às 21h30. O Allianz Parque vai estar completamente lotado, muitos ingressos vendidos de maneira muito rápida, né, pro jogo de hoje, que define quem vai enfrentar o Flamengo na final da Conmebol Libertadores. Carlos Miguel no gol, Kelvin. A dupla de zaga com Gomes e Murilo e Piquerez, que não jogou pelo Brasileiro suspenso, volta ao time hoje na Libertadores contra a LDU. Meio campo tem o Aníbal Moreno de volta, mas deve começar o Bruno Fux, com o Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício. À frente a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Deve ser o time para começar contra a LDU logo mais, 21h30 no Allianz Parque, para o Palmeiras tentar uma mudança de cenário que não conseguiu na era Abel Ferreira ainda, né? Porque o Palmeiras já conseguiu goleadas no Allianz Parque no Brasileiro, conseguiu viradas também em jogos de Brasileiro, até em mata-mata de Libertadores, Campeonato Paulista, mas sair de um 0-3 para avançar a próxima fase, Palmeiras não conseguiu. Abel Ferreira completa hoje 5 anos de Palmeiras, né? Chegou e é uma história muito bem contada, muito vencedora, de muito sucesso, e um cenário que ele vai ter de mudar, que não mudou ainda. Palmeiras já conseguiu aí viradas contra o São Paulo, por exemplo, em Campeonato Paulista em final, mas eram 3-1
0-1 contra. Um 0-3 contra nunca aconteceu. Veremos hoje contra a LDU. O palmeirense está muito animado, muito confiante com o time, mais do que virar um 3-0, pelo que o time já se provou em outros momentos, né? O Palmeiras, quando foi chamado em outras situações parecidas com essa, deu resposta boa. Veremos hoje, né? Então o último treino foi aqui. O Abel Ferreira viu a torcida comparecer em grande número fora do estádio. O Abel não quis que torcedores acompanhassem o treinamento aqui, pela concentração dos jogadores, pela maneira que trabalhou bola parada, pela maneira que trabalhou ataque contra a LDU logo mais, nesse time que vai atuar contra os equatorianos aqui no Allianz Parque. Veremos quando a bola começar a rolar, Gláucia. Claro que há uma expectativa muito alta que é gerada para o Palmeiras e para o palmeirense que vai comparecer ao Allianz Parque, que vai acompanhar a nossa transmissão também na ESPN, no Disney Plus. Veremos quando a bola começar realmente a rolar. Palmeiras, quando atua em casa, tem o Piquerez, que é o lateral esquerdo que vira a ponta para atacar. O Kelvin é o lateral mais ofensivo que o Giai, por exemplo, pela direita. Felipe Anderson e Maurício com liberdade para se encontrarem. Os meias que saem muito, né, da ponta para o meio para jogarem também. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. LDU tem grande vantagem. 9h30 a bola rola aqui no Allianz Parque, pra gente saber quem vai à final do Conmebol Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, contra o Flamengo, ou Palmeiras ou LDU. A LDU tem grande vantagem, mas a bola vai rolar e promete um clima, assim, de muita animação, de muita confiança, um ambiente diferente, pro Palmeiras tentar mudar a vantagem dos equatorianos e chegar à final da Conmebol Libertadores essa noite. Gláucia. Boa! LDU que traz essa bela vantagem do jogo de Quito e também vive um bom momento, né? A gente traz os números aí como visitante em Libertadores, 5 jogos, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 46,7% de aproveitamento para 4 gols marcados e 5 sofridos. No mata-mata, perdeu para o Botafogo 1-0 e ganhou do São Paulo 1-0. Rafa Marques também segue com a gente na conversa. Temos 2 Rafas, um em cada ponta, um lá no Allianz, o outro lá no Rio de Janeiro, pra gente falar também de Libertadores. Ele é mais chique do que eu dele com PH. Então, mas são Rafas. O povo fala que no meu ponto, o Rafa tá com a gente. Eu sei agora, né? Qual? Onde? Qual deles? Mas, Rafa Marques, é inegável o impacto também desse trabalho do Thiago Nunes, né, na LDU. A confiança que ele traz não só pro elenco, para sua torcida, a gente sentiu muito isso lá em Quito, como de fato há uma mudança de cara para esse time, há um trabalho já muito bem definido. Eu ouvi por lá uma coisa que eu achei bem curiosa, porque é algo até natural no futebol, né? Chega um treinador novo, pede outras peças, pede mais gente, quer mexer. E o Thiago não, o Thiago seguiu com o que ele tinha em mãos lá e ali ele foi fazendo o seu time, dando sua cara, que vai muito bem no Campeonato Nacional e aí na Libertadores, eliminando times já campeões, favoritos, abrindo essa imensa vantagem para o jogo de hoje. É óbvio que chama muita atenção. Muita atenção. E até discutimos outro dia aqui no Sport Center, salvo engano, nesse mesmo espaço, se o Thiago Nunes está tendo o seu mercado reaberto no futebol brasileiro em função dessa campanha maravilhosa que ele faz com a LDU, né? E eu acho que sim. Talvez, se não para um time de alto investimento, né, para Flamengo, Palmeiras, que nem são clubes que estão passando por problemas com as suas respectivas comissões técnicas, mas para times de médio para alto investimento, times grandes, mas que não estão com o mesmo poderio financeiro que outros clubes hoje têm, eu acho que para esses clubes, sim, o mercado do Thiago Nunes está reaberto com o que ele tem feito como técnico da LDU. Eu tenho muita curiosidade para saber sobre a questão da formação tática da LDU para o jogo de hoje, porque lá na partida de ida em Quito, ele surpreendeu não pelo esquema com 3 zagueiros, que isso a gente sabia que já seria utilizado, ele vem usando com muita frequência na temporada, não só na Libertadores, como também no Campeonato Equatoriano. Mas me surpreendeu pelas dobras pelos lados do campo, principalmente o lado esquerdo. Como jogou solto o Brian Ramírez, que está suspenso e não joga hoje, e essa é uma ótima notícia para o Palmeiras. Ele foi um cara fundamental no jogo de ida. Naturalmente, por ter um 3-0 a seu favor, o Thiago Nunes vai recuar o time, fazer uma em mais linha baixa, montar uma linha de 5, os laterais virando, os alas virando laterais, 4 no meio, mais um homem só na frente. Acho que vai vir um 5-4-1, porque é o que o jogo pede. Mas o Palmeiras vai ter que ser muito intenso. O Prates falava sobre as possibilidades e as características dos jogadores do Abel Ferreira para o jogo dessa noite, e se ele puder colocar um time todo adernado ao ataque, coloque. É o chamado matar ou morrer. Por exemplo, eu andei vendo algumas prévias que falam sobre o Bruno Fux atuando como volante.
Conceitualmente eu sou contra. Não acho que seja um mau jogador. E até acho que tem um bom passe. Mas não precisa ter um Bruno Fux no jogo de hoje. Precisa ter mais gente em construção. Precisa ter gente que saiba se aproximar aos homens de frente. O Palmeiras tem que ser avassalador. Tem que fazer essa noite o que tem feito em muitos jogos em casa recentemente no Campeonato Brasileiro. Repetir a fórmula. Ser um time cirúrgico, vertical, intenso. E para isso, quanto mais jogadores com as características o Abel puder escalar essa noite, mais o Palmeiras se aproxima da reversão de uma desvantagem que é bem difícil, Glaucia. Boa, eu ia passar a bola lá para o Rafa com o PH no Allianz Parque, mas temos Matheus Carreira entre nós também para falar um pouquinho do que deve ser taticamente essa partida. E aí traz até mais elementos aqui para nossa conversa. O Jailson já esfregando as mãos. Certo, companheiro? Gostamos. Seja bem-vindo. Um beijo, amigo. Um beijo, Glaucia. Tudo bem, meus camaradas? Um salve pro camarada Fred Esporte também. É isso, vim até vender o peixe aqui do Data ESPN no digital, no YouTube da ESPN. Tudo que a gente vê aqui na análise vai estar lá no YouTube da ESPN também. É importante que vocês estejam atentos. Vamos começar com dados, é importante. Vamos lá. Aqui, diferenças entre LDU comandante e LDU fora. A gente já vê uma queda grande em posse, a gente vê um tempo médio até recuperar a posse que aumenta, né? Porque a equipe baixa as suas linhas, então fica esperando mais o adversário ao invés de marcar lá em cima, aumenta a quantidade de passes verticais, diminui o tempo médio a cada posse de bola, porque tem que ser vertical, até porque tem uma ligação aqui, e também diminui a média de passes a cada posse de bola, cai quase que pela metade ali, porque é uma equipe que, jogando fora de casa, tende a ser um pouco mais vertical, baixar um pouquinho mais as suas linhas, e isso a gente vai ver aqui, ó. Aqui as zonas de ação da LDU dentro de casa. E aqui a gente vê um negócio interessante, que é onde o Palmeiras perdeu o jogo de ida. No meio-campo, onde a LDU teve mais ações, o meio-campo bem aguerrido, recuperou a bola, atacou de forma eficiente e começou as suas posses aqui a 35,6 metros do seu próprio gol, diferente do que acontece quando é visitante. Olha só como a maior parte das ações ocorre na sua zona, no seu terço defensivo. E poucas ações no seu terço de ataque, porque a preocupação é baixar as linhas e se proteger. Dentro disso, a gente apresenta aqui um problema que o Palmeiras apresentou no jogo de ida e o Palmeiras, uma solução para o Palmeiras no jogo de volta. O lado bom é, o Palmeiras já apresentou esses mecanismos como soluções ao longo dessa temporada. Então, é algo que a gente pode ver se repetindo. Vamos lá. O problema aqui, que eu estou mostrando, e é um dos 3 que estão na análise do YouTube, é um time engessado. Um time que jogou pouco perto, um time que não teve linhas de passe para frente. A gente vê aqui a movimentação, que foi interessante, acho que do Sousa. Ele estava mais ou menos aqui, que é onde até dava para ele receber uma bola, fazer uma tabela aqui com o Felipe Anderson, mas não. Ele sai desse xizinho aqui para dentro do bloco, para trás da marcação. A gente vê aqui por dentro também Flaco Lopes e Vitor Roque muito dentro da linha defensiva, não gerando movimentos de apoio que a gente está acostumado a ver eles fazendo essas trocas de posições. E aí, dentro desse bloco bastante organizado da LDU, o Felipe Anderson força o passe e aí perde a bola. Isso aqui vai acontecer de novo. E eu quero que vocês lembrem da análise da semana passada que eu mostrei para vocês, uma situação bem parecida. A gente vê aqui o Minda, esse meio-campista mais central, olha só, ele cuidando aqui, certo? E vai abrir um espaço no que a gente chama de entrelinhas. E o Flaco Lopes, que ele tem uma característica de fazer essa movimentação, de sair daqui da linha defensiva, aqui um pouco mais para trás dos volantes, para gerar jogo, ele não faz isso em nenhum momento, olha só. Falta movimentação dentro do time do Palmeiras, é claro, respeitando as características de um jogo na altitude, mas foi uma equipe que foi bastante engessada. A gente vai ver aqui que a jogada se desenvolve para o lado, o Flaco Lopes tem a oportunidade de novo de se projetar para um espaço que está, assim, podemos dizer, vazio, e isso não acontece. Mas o lado bom é, contra o Vasco, os torcedores palmeirenses vão lembrar desse lance aqui, olha só. Aqui a gente tem Aníbal entre os zagueiros fazendo saída de bola, ele pode voltar, pode ser o Bruno Fux, enfim. Quem o Abel escolher que seja mais qualificado para fazer essa saída de bola. Mas aqui a gente tem algo interessante que é, o Veiga, que não deve jogar, ele faz esse movimento
de trás, de frente para trás, ou seja, um movimento de apoio para gerar linha de passe. Então, a equipe consegue trocar passes ali, buscar pacientemente como elaborar as suas posses. E aqui, algo muito importante, Andreas mapeando suas costas para ver de onde vai vir a pressão, o Aníbal vai acioná-lo, e aqui, de novo, ele vai quebrar o pescoço outra vez para avistar quem? O Veiga, que está ali na ponta? Não. Ó quem vai aparecer por trás da segunda linha de marcação, por trás dos meio-campistas. É ele que faltou bastante no jogo da ida. Flaco Lopes, com a sua característica ali embaixo do nome dele de jogo apoiado, ele baixa, faz essa superioridade ali no meio-campo e dentro disso a gente vê outras coisas interessantes. O Vitor Roque fazendo o seu movimento característico de atacar a linha defensiva e o Giai espetado ali na linha de defesa do adversário também. Isso vai gerar condição para o Vitor Roque atacar esse espaço. E aí, outra coisa que faltou no jogo de ida, eficiência. O Vitor Roque foi bastante eficiente nesse lance, vai ter que ser bastante eficiente hoje, caso essas situações venham a se desenvolver. Essa é apenas uma das 3 soluções que a gente apresentou no vídeo lá do YouTube. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe da LDU, que é o adversário do Verdão nesta quinta-feira às 21h30 no jogo da volta da Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação lá do campeonato equatoriano, onde a equipe está na 3ª colocação do campeonato, 55 pontos em 32 jogos. O líder do campeonato é a equipe do Independente Del Valle, 32 jogos, 70 pontos na competição. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe da LDU. Desses 5 jogos está o jogo da Libertadores contra o Palmeiras, 3-0 para eles, o jogo da Copa do Equador e a Liga Equatoriana. Desses jogos são 4 vitórias e 1 empate. As interrogações aí na imagem foram de jogos que foram adiados. Uma da Copa do Equador, que foi antes do primeiro jogo da Liberta, e nesse final de semana que passou seria o confronto entre a LDU e Independente Del Valle, mas ambos estão disputando as semifinais das competições continentais, LDU Libertadores, Independente Del Valle, que acabou sendo eliminado para o Atlético Mineiro. Por esse motivo, tiveram essa vantagem de ter um final de semana, uma semana praticamente de preparo para esses confrontos. Enfim, estou trazendo aqui um recorte dos últimos 3 jogos entre Palmeiras e a LDU, 2 vitórias para eles, as 2 fora de casa, lá na altitude, e uma vitória do Palmeiras, que foi já aqui em São Paulo. Enfim, vamos ver como a Abel vai preparar esse time. Jogo de grande importância, Verdão que pode chegar à sua 7ª final de Libertadores, mas não vai ser fácil reverter esse placar. Palmeiras vai ir para cima com certeza, torcida lotada apoiando o tempo todo, corredor alviverde nas ruas de São Paulo, então só precisa de empenho e dedicação e frieza na hora que chegarem na cara do gol. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!